Vamos dar uma repassada no que a gente viu nessa segunda metade do semestre, da primeira prova até aqui, tá? E aí é mais para refrescar a memória de vocês, tá tudo lá no YouTube, lá vocês dão uma olhada nos vídeos no detalhe, mas vamos dar uma repassada o que vai vir na prova, né? No final dos contos é isso aqui, tá? Então vamos lá, a gente começou olhando a física básica do transistor bipolar. Física básica do transistor bipolar de junção, tá? TBJ ou BJT, sei lá, eu estou acostumado com a sigla em inglês, tudo bem? E aí eu mostrei para vocês que a estrutura física dele, a ideia essencial era ter um sanduíche, era ter duas junções PN, tá? E a gente fazia uma região N, uma região P, uma região N, ou o dual dele, que era fazer P, N na base e P aqui, tudo bem? E aí eu mostrei para vocês como é que era o princípio de operação. Tipo, a ideia básica é ter, tá, uma junção que vai ficar diretamente polarizada, que normalmente é a junção base-emissor. Lembra que o dispositivo não é simétrico, tá? Tem um lado que é N+, né? Tem um lado que é P+, que é o lado do emissor, tá? Então qual que é a ideia? É a gente ter uma junção diretamente polarizada, e aí na junção diretamente polarizada o que a gente está fazendo é acelerar cargas aqui para dentro da base, injetando cargas na base. Tudo bem? É isso que a junção diretamente polarizada tenta fazer. Ela pega um monte de carga de um lado e joga para o outro, tá? Tanto lacunas quanto elétrons. Tudo bem? No caso, por que a gente faz diferença de dopagem? Para a corrente que está voltando aqui, ó, ser pequena. Vai ter uma corrente de elétrons, vai ter uma corrente de lacunas. No transistor NPN, a gente quer que essa corrente de lacunas seja pequena e só tenha muito mais corrente de elétron indo para a base do que corrente de lacunas vindo da base para o emissor. Tudo bem? É isso que a gente está tentando fazer. E aí a gente pega e faz a outra junção reversamente polarizada. Para quê? Para coletar esses elétrons ou essas cargas que a gente está injetando na base. Tudo bem? Essencialmente é isso que está acontecendo. Tá? Esse é o princípio básico de operação. Tá? Mas dê uma olhada lá porque a gente viu que ainda tinha corte, tinha modo, esse aqui é o modo ativo, tinha modo de saturação, que são as duas junções diretamente polarizadas. E tem um outro modo lá que é o modo ativo reverso, que a gente na prática não usa. Tá? Que é a mesma coisa, só que invertendo qual junção está diretamente e qual está inversamente polarizado, tá? E na prática a gente não usa porque o beta é muito baixo, no final das contas. Lembra que o dispositivo é assimétrico, tá? Eu construo ele para ter um beta numa direção, acaba tendo um beta muito pequeno na outra direção, tá? Então vamos seguindo aqui. Aí, vejam lá, essa aula aqui acho que está bem razoável lá na internet, tá? A gente chegou que no modo ativo, a corrente IC, o modelo que a gente ia usar era IS, que é para todos os efeitos aqui para a gente uma constante, depende de um monte de parâmetros físicos lá da estrutura, vezes exponencial de VBE dividido por VT, que era a tensão térmica, KT sobre Q, vezes 1 mais VCE dividido por VA. VA, para todos os efeitos, para a gente uma constante, isso aqui é o que a gente chama de efeito Early. E de onde que aparece o efeito Early? Tá? Efeito Early aparece do fato de que na hora que a gente polariza reversamente essa junção aqui, a largura da junção depende de quão reversamente polarizada ela está. Isso quer dizer o seguinte, na hora que eu estou com uma junção PN aqui, reversamente polarizada, tá? Estou com a região de depressão dela aqui. Na hora que eu polarizo ela mais reversamente, eu aumento a tensão reversa, a largura da região de depressão aqui aumenta. Tudo bem? E aí isso daqui é como se, tipo, na prática é como se a base, a parte ativa da base, onde as cargas estão transitando, tivesse mais estreita. Vai ficando mais estreita à medida que a gente vai deixando mais reversamente polarizado. E aí isso acontece quando a gente aumenta o VCE. Tudo bem? E aí isso daí tem o efeito de aumentar a corrente. Por isso que a gente usou um modelo linear para isso. Por isso que aparece esse 1 mais VCE. Tudo bem? Modo de saturação. Isso aqui no modo ativo, tá? No modo de saturação, mostrei para vocês que o modo... deixa eu desenhar melhor. No modo ativo, tá? É como se fosse o modelo do circuito, alguma coisa assim, ó. Tem uma queda de tensão entre a tensão VB e a tensão VE. E do outro lado tem uma fonte de corrente,
entre o VCE. Tudo bem? Tem uma junção diretamente polarizada lá, que é o VBE, e aí ele gera uma... que é o VBE que a gente acabou de ver ali na conta, beleza? Gera uma queda de tensão mais ou menos constante, tá? Que é como se fosse o VD-on de um diodo, e na outra ponta tem uma fonte corrente que vai ser dada por vai ser explicado por essa equação aqui. Não é uma fonte corrente paralela no resistor, não? O paralelo no resistor é por causa desse cara aqui, ó. Por conta do VCE. Mas em primeira ordem é uma fonte corrente. Tá? E repare que isso aqui encaixa com a ideia de ter o modelo de pequenos sinais, né? Tudo bem? Porque olha só. Enfim, aí botando meio que coisa nova. Aqui eu não fiz a análise de pequeno sinal, análise linear para o diodo, tá? Mas não precisa, tipo, ter feito para você parar e sacar agora que, olha lá, no diodo, tá? Se eu tenho a tensão VD e eu tenho corrente ID e ele era um negócio exponencial, fazer a análise de pequeno sinal desse negócio aqui é escolher um ponto de operação e fazer uma reta, certo? Isso aqui é um resistor. É um resistor em paralelo com uma fonte de tensão. Em qualquer ponto de operação que eu escolher, o diodo pro ponto do sinal é como se fosse uma queda de tensão constante em paralelo com o resistor. Ou em série. Tudo bem? Em série com o resistor. Tudo bem? E aí, repare, isso daqui, ó, tá vindo de uma junção PN, que é um diodo. Tudo bem? Que é um diodo. E aí, repare uma coisa. Na hora que a gente está olhando a polarização, apareceu uma fonte de tensão aqui, ó, um VBE-on, que é uma tensão constante. Meio que a gente desprezou o resistor ali. Por quê? Porque a tensão está constante, está aproximadamente constante. Na hora que a gente fez o modelo de sinal dessa coisa aqui, o modelo de pequenos sinais, apareceu um resistor lá RP, certo? Em paralelo com a fonte de corrente, em paralelo não, mas junto com a fonte de corrente, junto com a R0. Apareceu esse RP. Quem que é esse RP? É a impedância equivalente lá do diodo. Daquele diodo lá atrás, se a gente tivesse feito a análise da junção PN. Tudo bem? Então essa coisa aqui, tudo encaixa. Tá? Tudo encaixa bem bonitinho. Tudo bem? Por quaisquer caminhos que você venha fazer aqui, o modelo equivalente tem que ser esse. Tem que ser esse. Tá? E aí isso aqui, quando eu comecei a ver esse monte de, entre aspas, coincidências, isso aqui é para dar um alento no coração, porque você fala assim, cara, todas aquelas escolhas arbitrárias de como é que eu vou modelar, elas não foram, tipo, no final das contas, tão arbitrárias assim. A gente meio que foi escolhendo, eu vou fazer o quadripolo assim, eu falei para vocês, meio que arbitrário. Ainda falei, você pode fazer assado, você pode fazer de outro jeito, não sei o quê. Mas fazendo assim, a coisa toda encaixa, toda muito bonitinha. Não é exatamente assim porque todo mundo faz assim. Não. É porque tudo acaba encaixando direitinho. Tudo bem? Tipo, por todos os lados você chega no mesmo lugar. Tá? É uma coisa um pouco mais fundamental do que só a escolha que a gente viu que com o tempo é boa. Não. Tá? Uma coisa um pouco mais fundamental. Mas seguindo. No modo de saturação, que é o equivalente do modo linear lá do dispositivo, isso aqui, ó, começa a funcionar cada vez menos como uma fonte de corrente, começa a funcionar muito mais com a queda de tensão. Por quê? Porque essa junção aqui que está reversamente polarizada vai ficando diretamente polarizada. Vai ficando cada vez mais diretamente polarizada. E aí eu mostrei para vocês que o modelo equivalente é uma queda de tensão no lado aqui do VBE e uma outra queda de tensão no lado do VCE, que a gente chamou de VCE-SAT e de VBE-SAT. Tudo bem? E quando está em corte, uma chave aberta. Tudo bem? Não tem muito segredo, tá? Isso aqui é essencialmente a ideia do transistor bipolar. Professor, quando você passa do circuito de cima para de baixo, você faz tipo uma transformação de fonte. Volta. Repete. Quando você passa daquele circuito lá de cima. Esse aqui? Pro de baixo. Para esse aqui? Pro de baixo. Para esse aqui? Isso. Não. Esse daqui é para quando está num regime de operação, esse daqui é quando está em outro regime de operação. Duas coisas totalmente diferentes. Ah, tá. Eu achei que o modelo... Não, esse aqui vai ser verdadeiro para determinado conjunto de tensões, esse vai ser verdadeiro para um outro conjunto de tensões. Ah, eu achei que... É como se fosse uma equação definida por partes. Sei lá, do conjunto tal até tal é uma determinada equação. Aí, colando nela até um outro pedaço é uma outra equação. Entendi. Tudo bem? Então, no modo de saturação, o IC e o IB vão ser mais ou menos iguais? No modo de saturação, o IC e o IB vão ser mais ou menos iguais. Exatamente isso que acontece.
Exatamente isso que acontece. O IC e o IB são mais ou menos iguais. Isso quer dizer, isso é equivalente a dizer que o beta, lembra, o beta não é um número mágico, é a relação entre o IC e o IB. É a fração. Eu pego o IC, divido por IB e vai ter o beta. Ele vai chegando a 1. Ele vai diminuindo quando a gente está entrando no modo de saturação, no transtorno bipolar. É exatamente isso. Ok? É exatamente isso. Tudo bem? Quando a gente está no modo ativo, o beta é razoavelmente constante, essa que é a ideia. Tá? E quando a gente vai entrando nessa região de saturação, o beta começa a ficar cada vez menor. O beta vai diminuindo, quanto mais para dentro da saturação a gente está. No transtorno bipolar. Isso mesmo, é meio que isso que está acontecendo. Tudo bem? Beleza. Aí a gente seguiu falando do transtorno MOS. Cadê meu lápis? A gente seguiu mostrando a física básica do transtorno MOS, do MOSFET. Tá? E aí a ideia básica é ter duas junções PN também. N, P. Ou o dual dele, tá? Duas regiõezinhas P com um N no meio. Só que a gente faz um quarto terminal que está isolado eletricamente daqueles outros terminais. Tudo bem? E aí a ideia é chegar, repare que a ideia essencial aqui agora é fazer o seguinte. Tem dois diodos em oposição sempre aqui, ó. Tá? E aí a ideia é fazer o seguinte, com a tensão que eu coloco aqui na porta, a ideia é acumular carga no que a gente está chamando de região ativa, que é essa região aqui. Tudo bem? E não confundir região ativa com canal. Região ativa é aquele espaço ali. Depende do que está acontecendo, é aquele espaço ali. Tá? Geométrico da coisa, é aquele volume. Na hora que eu começo a acumular cargas, a ideia é que eu vou acumular a carga minoritária nessa região aqui, nessa região ativa. Tá? Então, na hora que eu boto tensão mais ali, eu começo a acumular carga negativa. A depender de quanta carga, de quanta tensão eu coloco ali em cima, eu começo a colocar cargas móveis. Lembra? No começo a gente depleta, retira as cargas móveis que estão majoritárias. Tá? A gente, como se fosse afastar as lacunas no primeiro momento, e elas deixam para trás um monte de carga negativa, só que são fixas, íons. Num segundo momento, a gente começa... No segundo momento não, mas... No segundo momento, eu atraí bastante carga minoritária e elas estão móveis, ali naquela região vermelha. Tudo bem? Tudo bem? E aí, nessa hora, a gente diz que formou um canal. Por quê? Porque essa região vermelha também está N. E aí é como se fosse tudo N aqui agora. É como se fosse tudo N aqui assim, ó. Tá? E essa coisa funciona como se fosse um resistor. Tudo bem? E aí a ideia é que a tensão que eu coloco ali no canal, a tensão que eu coloco na porta atrai mais cargas ou menos cargas. Se tiver mais cargas, fica mais condutiva aquela região. Se tiver menos cargas, fica menos condutiva. Tudo bem? E então, essencialmente, a ideia é essa, tá? Fazer esse controle com uma porta isolada. Isso é o que a gente chama de efeito de campo. Eu boto um campo elétrico, nesse caso aqui um campo elétrico vertical, para controlar o movimento horizontal de cargas. Tudo bem? E aí eu uso o campo horizontal para acelerar essas cargas, é por deriva. Tudo bem? Repare que é bem diferente, tá, o mecanismo. No caso aqui é deriva. Eu vou botar depois o campo horizontal para movimentar essas cargas. Lá no transtorno bipolar é difusão. Eu injeto as cargas num lado, retiro as cargas do outro lado. E aí o que está acontecendo lá na base? Num lado da base tem uma concentração muito grande de cargas, que é onde eu estou injetando. No outro lado da base, que é onde eu estou retirando, com a junção reversamente polarizada, tem uma concentração de cargas muito baixa. E aí as cargas tendem a migrar por difusão lá pela base. Tudo bem? Então, essencialmente, tá? A corrente no transtorno bipolar é por difusão. E aqui no transtorno MOS é por deriva. São dois mecanismos bem diferentes. Tá? Mas, o que importa pra gente, tá, é ter esse efeito de fonte de corrente controlada por tensão. E a gente viu aqui, também acontece aqui no transtorno MOS. Tá? Na hora que a gente está no modo de saturação do MOSFET, a gente viu que ficava com... a corrente ficava ID igual a K, que é uma constante, está juntando todas as constantes ali do circuito, tá? Do dispositivo, K sobre 2, VGS, que é a tensão de controle, menos VTH ao quadrado,
1 mais lambda VDS. E aí, em primeira aproximação, se eu considerar que esse lambda é 0, tudo bem? Não tem efeito de modulação de canal. É isso que está acontecendo. Ó. Fica só, como se fosse só isso aqui. Tudo bem? A corrente num par de terminais não depende da tensão naquele mesmo par de terminais. Tudo bem? Uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente controlada por tensão, controlada por essa tensão VGS. Ok? E de onde que vem esse lambda? Tá? É o que eu mostrei para vocês. À medida que a gente vai aumentando essa tensão do lado de cá, ó, tensão VD, tensão VDS, esse canal aqui ó, começa a formar uma regiãozinha onde não tem inversão de cargas. Onde não tem inversão de população. Por quê? Porque a tensão líquida que eu tenho aqui começa a ficar abaixo do VT. Tá? Então, é como se fosse isso, tá? De maneira exagerada aqui. É como se o meu canal terminasse antes. Como se ele terminasse antes, tá? Ah, professor, por que continua conduzindo? Porque agora tem um buraco aí no canal, tá? Porque essa coisa está um pouco exagerada, mas é como se eu estivesse injetando carga dentro da junção, de uma junção reversamente polarizada. Eu estou injetando cargas aqui para dentro, tudo bem? Repare que isso aqui vai continuar acontecendo enquanto tiver a região de depressão meio que colada aqui uma na outra. De um lado na outra. Pode ser que você bote uma tensão tão grande, VDS, tá? Vou desenhar aqui meio exagerado. Pode ser que você consiga colocar uma tensão tão grande que descola aqui, ó, uma região de depressão de uma das duas junções. Na hora que, se eventualmente isso aqui acontece, aí ele para de conduzir. Para de conduzir, tem duas junções reversamente polarizadas. Tudo bem? Isso aqui, inclusive, esse fenômeno que é destrutivo pro transistor. Você precisa botar muita atenção para isso aqui acontecer. Isso aí não é o estrangulamento? Não. Estrangulamento do canal é isso aqui. Ah, tá, ao contrário. Isso aqui é como se fosse uma situação extrema. Tá? Eu estrangulei tanto que essa região de depressão aqui, ó, de um lado, descolou da região de depressão do outro lado. São duas junções PN. Tá? Quando acontece esse descolamento aí, em geral, destrutivo para o dispositivo. Tudo bem? É um caso bem extremo. Tá? Mas vamos lá. Seguindo. A gente viu que, essencialmente, essa é a ideia do efeito de campo, tá? Essa que é a ideia do efeito de campo, aí fiz as contas para vocês, tá bem detalhado lá na aula também. Só que a moral da história era que, tá? Independente se eu estou fazendo transistor bipolar, se eu estou fazendo transistor MOS, a ideia essa ideia de transistor é ter alguma coisa que implementa, que é parecido com uma fonte de corrente controlada por tensão. E essa corrente aqui depende da tensão que a gente coloca aqui. Tem um par de terminais onde eu coloco uma corrente e ele vai forçar uma corrente em algum outro lugar. Tudo bem? Essa que é a ideia do transistor. Esse aqui é meio que o efeito transistor. Tudo bem? Tem vários outros tipos de transistores, tá? Esses aqui são só dois, que são meio que os mais famosos, assim. Tá? O bipolar, porque foi o primeiro que a gente conseguiu, de fato, implementar. O MOS, que é o que a gente mais usa hoje. A eletrônica é baseada todo em MOSFET hoje, tá? Mas tem vários outros tipos de transistores. Tá? Em especial, tem um transistor JFET, que também é de efeito de campo, só que ele não tem a porta isolada. Tá? É um transistor um pouco mais esquisitão, assim. Ele tem uma junção lá para isolar o terminal de porta, entre aspas, assim. Tudo bem? Ele é um transistor meio esquisitão, mas ele funciona essencialmente do mesmo jeito. Tá? Essencialmente do mesmo jeito. Tá? Beleza. Feito isso, a gente seguiu para a ideia de, tá bom, como é que eu faço amplificadores? Tá? Como é que eu faço amplificadores? Tudo bem? Eu antes de falar de amplificadores, tá? Aqui a gente não deu muita ênfase os transistores vão ter dois usos, tá? Um é como chaves, o segundo é como amplificadores. O primeiro é para fazer chave aberta e chave fechada. O segundo é para fazer amplificadores. Eu não dei tanta ênfase na ideia das chaves, tá? Porque é razoavelmente simples. Se eu estiver fazendo a chave aqui com transistor N ou com o NPN, tá? A ideia é que se eu boto tensão baixa do lado de cá, corta, tudo bem? E aí a gente trabalha com tensão meio que zero, abaixo do VT, corta, a corrente é zero, então vira chave aberta.
Quando essa tensão aqui tá menor, tá baixo, tá? Tá baixo, só vou botar assim. Botar assim, tensão tá baixa. E quando a gente vem aqui, coloca tensão, só vou desenhar assim, tensão alta, a gente vai colocar a tensão alta o suficiente para que esse cara vá para o modo triodo, tá? Por quê? Modo triodo tem baixa impedância nesse caminho, tá? Então a gente quer baixa impedância nesse caminho aqui, quando a gente está fazendo a chave, bem? Mesma ideia no transistor bipolar, ok? Mesma ideia no transistor bipolar, tá? Então é razoavelmente simples, tá? Assim, razoavelmente simples, pode ficar tão complicado quanto a gente queira, né? Tudo em engenharia. Mas a segunda ideia é fazer amplificadores, que no meu entender é o comportamento mais rico, tá? Comportamento mais rico, tudo bem? Então vamos lá, qual que é a ideia? Mostrei para vocês que a ideia básica, a ideia essencial é chegar e fazer 3 aqui amplificadores. A ideia essencial é ter uma tensão, que é uma tensão de entrada, eu vou converter em corrente dentro do meu circuito, eu vou codificar um sinal numa tensão de entrada, vou pegar essa tensão, transformar numa corrente lá dentro do meu circuito, e depois vou pegar essa corrente aqui e transformar em tensão de saída. E aí eu vou construindo o meu ganho ao longo dessa cadeia. Tudo bem? E aí eu mostrei para vocês, o transistor, ele sempre está fazendo essa função de pegar tensão e gerar corrente. Ele sempre faz isso. Você bota VBE, aparece o IC. Você bota o VGS, aparece o ID. Ok? Todos os transistores fazem isso. Ele pega uma tensão lá, que é uma tensão de controle, e gera uma corrente. É uma fonte de corrente controlada de tensão. Tá? E aí quem vai mandar nesse processo aqui é o que a gente viu lá, que é a ideia do GM. Tá? É um parâmetro que me diz quão intensa é essa transformação aqui. Tá? Que é, a gente definiu esse GM como sendo como que a corrente do transistor varia quando eu variar a tensão de controle do transistor. No caso do transistor MOS, delta ID por delta VGS. No caso do transistor bipolar, delta IC por delta VBE. Tá? Como que a corrente, quanto que a corrente varia quando eu variar a tensão de controle. Beleza? Em termos de sinal. E para transformar a corrente de volta em tensão, o que normalmente a gente está fazendo é botar uma carga. Tá? E aí eu mostrei para vocês que a gente bota uma carga lá na saída, ele vai pegar a corrente e transformar de volta em tensão. Lei de Ohm. Lei de Ohm mesmo. Tudo bem? Essencialmente é isso. Tá? Então o princípio de construção da coisa é chegar aqui, colocar meu sinal de alguma forma para influenciar o VGS. Então a forma mais simples aqui é botar meu sinal de entrada igual ao VGS, vai gerar uma corrente D. Pegar um resistor, passar essa corrente por ele e ler a tensão de saída, que é a queda de tensão no resistor. Tudo bem? Essencialmente essa ideia, tá? Essencialmente essa ideia. Tudo bem? Repare que a partir dessa ideia aqui, eu consigo construir qualquer tipo de amplificador que eu quiser, tá? Tipo, que entra tensão e sai corrente, que entra corrente e sai tensão. Pode fazer qualquer brincadeira que você quiser aí, tá? Então, seguindo. Vamos lá. Eu mostrei, tipo, voltem lá, tipo, isso aqui eu fiz de maneira bem detalhada com vocês, tá? Tipo, ao longo do tempo aqui. Mas qual que é a ideia básica, tá? Eu resolvi para vocês aqui usando o modelo que eu chamei de grandes sinais em contraposição de pequenos sinais. Mas é o modelo matemático dos transistores, tá? E aí eu mostrei para vocês que a tensão de saída vai ser, em todos os casos, uma tensão DC mais um ganho vezes a variação da tensão de saída mais um termo que a gente chamou de distorção. Um termo que depende do sinal de saída ao quadrado, ao cubo, alguma função não linear influenciando minha tensão de entrada. Esse D aqui, esse D é uma função do delta Vin, uma função não linear. Qualquer que seja, tá? Num caso vai ser exponencial, no outro caso vai ser quadrático, tudo bem? Que a gente chamou de distorção. E aí, primeiro, mostrei para vocês que não precisa nada daquela coisa de pequenos sinais para calcular isso daqui. Tudo bem? O modelo de pequenos sinais ajuda a gente a andar um pouco mais rápido. Até alguma intuição adicional sobre a coisa, tá? Mas você não precisa de nada disso. Tudo bem? Mas vamos lá. O que a gente viu aqui? O que a gente chama de amplificador linear
é quando a gente chega e fala, eu vou desprezar a minha distorção. Vou falar, a minha distorção é pequena perto do meu sinal. Tudo bem? Quando a gente faz isso, a gente entra numa hipótese que a gente chama de hipótese de pequeno sinal. Tá? E por que pequeno sinal? Aí eu calculei para vocês. Porque o delta vem, a parte que varia, lá onde está codificada a minha informação, tem que ser menor do que algum parâmetro para isso que acontecer, nos dois casos. Tá? Aí eu calculei isso nos dois casos. Cada transtor vai ter um parâmetro diferente, mas os dois casos vai ser. Delta vem tem que ser menor do que alguma coisa. Tem que ser bem menor do que alguma coisa. Assim como eu mostrei para vocês. Tá? E aí por isso que a gente acaba chamando essa hipótese de hipótese de pequeno sinal. Porque o sinal, para isso que ser verdade, o meu sinal tem que ser pequeno. Tudo bem? Tá? Mas o que é pequeno sinal? É a gente desprezar a distorção. A gente fala, ó, meu dispositivo é linear. Tudo bem? E aí, nesse regime, acontece uma coisa muito interessante. Porque se na entrada eu tenho delta DC e um delta V, a tensão DC mais um delta vem, a gente começa a poder olhar isso aqui em como se fossem quatro funções diferentes. E a gente analisa cada uma delas em separado. Tá? Que é o delta vem gerando o ganho, o delta V out, que é o que a gente chama de análise de pequeno sinal. O delta vem influenciando o delta V out, e eu mostrei para vocês que a ideia de distorção igual a zero quer dizer que essa função aqui, o delta vem não influencia o sinal de saída, o ponto de operação de saída, porque isso é exatamente a distorção. Tá? E aí eu tenho o tensão de DC influenciando o ganho, beleza? E aí como que é essa influência? É por meio dos parâmetros de pequeno sinal, que é o GM, é o R0, o RP. A gente precisa da corrente de polarização, no caso é da corrente que a gente precisa, da corrente de polarização para saber quanto que é o valor daqueles parâmetros. Tudo bem? O outro cara aqui, ó, delta vem gerando delta V out, a linha vermelha, é falando o seguinte, quanto que é o ganho? No caso lá, é menos GMRD. A impedância de entrada uma coisa é 1 sobre GM. É disso que a gente está falando. Mas ele não me dá quanto que é o valor do GM, ele não me dá quanto que é o valor do R0, não me dá quanto que é o valor do RP. Quem vai me dar é essa linha azul aí. Tudo bem? E aí, por fim, a gente tem essa quarta função, que é o DC de um lado gerando o DC do outro lado, que é o que a gente chamou de ponto de operação. Tá? Isso aqui, linha verde aqui, é definir o ponto de operação. E repare, a tensão de saída lá depende do que está acontecendo na entrada. Tudo bem? Tudo da saída depende da entrada. Tá? Tranquilo? Só que aí a gente pôde separar essa coisa em duas partes. Tá? Uma parte A, que a gente chamou de análise de sinal, que eu vou comentar aqui, na sequência. E uma parte B, que a gente chamou de ponto de operação, que é gerar as tensões e correntes DC. Só que, na hora que a gente está nesse regime linear, a gente ganha um poder especial, que é poder fazer essa análise em separado. Tá? Que é poder fazer essa análise em separado. Tudo bem? E aí isso pode ficar muito confuso, porque eu estou até voltando nesse assunto aqui. Tá? Eu gosto dessa figura aqui. Por quê? Porque ela mostra exatamente todos. Eu tenho que analisar todas essas setas aí, as vermelhas, a verde e a azul. Tudo bem? A gente tem que olhar todos esses caras. Só que a gente pode fazer esses caras em separado. Essa que é a grande questão. Na hora que a gente está nesse regime de pequeno sinal. Quando a distorção é desprezível para a gente. Tudo bem? E normalmente o que a gente faz não é olhar o sinal e falar assim, nesse caso vai ser pequeno sinal. Não é isso que a gente faz. A gente faz o seguinte. A gente pega um amplificador e analisa ele linear e fala, isso aqui vai ser linear e ponto. E aí lá na hora que você constrói essa amplificação, com o seu amplificador, você especificou e falou, olha, o máximo sinal que você pode botar é tanto para poder desprezar a distorção. Se alguém chegou lá e botou mais sinal, vai ter mais distorção. Paciência. É isso que na prática a gente faz. Só que isso não invalida o seu ganho, sua impedância de entrada, sua impedância de saída. A distorção não bagunça isso. Sua distorção, ela não influencia o que está acontecendo do lado de cá, que é a parte sinal. Tudo bem? Ela coloca um pouco mais de riqueza no que está acontecendo no comportamento do circuito. Riqueza entre aspas, assim, porque normalmente é uma coisa ruim, a gente não quer distorção, normalmente. Tá? Mas tem aplicações que são insensíveis à distorção. Tem algumas aplicações que são insensíveis à distorção. Tá? Nesse caso, a gente chega lá e bota bastante distorção, porque em geral, admitir mais distorção quer dizer gastar menos energia, quer dizer ficar mais eficiente. Tudo bem? Em geral. E por quê?
Por quê? Isso acaba acontecendo, tá? Na hora que meu sinal tem que ser pequeno, acaba que meu ponto de operação, eu preciso botar a corrente lá, uma corrente DC, uma corrente quiescente, que alguns eles vão chamar assim, a corrente que está sempre passando lá, independente se meu sinal está lá, tá aparecendo lá ou não. Tá? Então a gente meio que tem que manter o transistor ligado o tempo todo. Mesmo quando o sinal está pequeno ou quando o sinal está grande. Tranquilo? E aí isso acaba gerando bastante desperdício de energia. Tá? A gente acaba gastando muito mais potência DC, muito mais energia para manter o cara ligado, do que o que a gente está aumentando na potência do sinal. Tudo bem? Quando a sua aplicação é insensível, por exemplo, aplicações são muito sensíveis à distorção, tá? Tipo áudio. A gente escuta a distorção. Tem hora que a gente quer distorção de propósito. O cara tá fazendo um show lá, o guitarrista, tá? Um show de rock, por exemplo, metal, assim, o cara quer muita distorção. Ele bota um pedal, que é um amplificador todo saturado, que é todo, assim, com bastante distorção. É isso que ele pisa lá no botão, ele liga um amplificador que tá com muita distorção. Tanto é que o que ele pode fazer é bypassar aquele também. Ele aperta no botão lá, desliga aquele cara e bypassa o sinal e passa só para um amplificador limpo, tá? Que está lá nos últimos estágios, lá no alto-falante, que normalmente esse cara chama de PA, Power Amplifier, que é um amplificador bastante linear. É um amplificador de alta fidelidade. O pessoal chama assim também, essa galera de áudio. Beleza? Tem hora que você quer muita distorção, mas tem hora que você não quer. Tá? Mesmo em áudio, que é muito sensível. Tudo bem? Tem várias aplicações de telecomunicações que são bastante insensíveis, algumas modulações são bastante insensíveis à distorção. Repare que a distorção ela bagunça a amplitude do sinal, mas pode ser que ela não bagunce a fase. Por isso que é bem interessante a gente usar modulação em fase, tá? Do ponto de vista de eletrônica. Do ponto de vista lá das modulações tem coisas melhores assim, na matemática, né? Mas do ponto de vista prático, assim, tipo, o circuito ser mais barato de fazer, mais fácil de fazer, modulação em fase é bastante interessante, porque a gente pode distorcer bastante a amplitude, que não tem problema, minha informação não está na amplitude, tudo bem? Desde que eu mantenha a fase bem interessante, é razoavelmente fácil de fazer, razoavelmente fácil, estou falando também que é trivial não, beleza? Por isso que tem umas modulações interessantes, de fase, por exemplo, tá? São bem sensíveis à distorção de amplitude, que é o que a gente está vendo que está acontecendo aqui. Okay? Então depende muito da aplicação, o que você vai fazer. Tá? Depende muito da aplicação. Tudo bem? Mas eu mostrei para vocês o clássico, que é fazer um amplificador linear, que é fazer tudo sem distorção. Tá? Que normalmente é mais difícil do que fazer um amplificador não linear. Normalmente é mais difícil. Tá? Por isso que a gente gasta tanto tempo aqui. Então vamos lá. Do ponto de vista do sinal. Acho que é 3A que eu chamei aqui. Do ponto de vista do sinal. Mostrei para vocês que tem 3 parâmetros que vão interessar para a gente aqui numa análise de primeira ordem, tá? É impedância de entrada, o ganho, que me diz o que é o processamento que o amplificador está fazendo no sinal, e a impedância de saída. O ganho está me dizendo o que é a função do amplificador. O que ele faz. Tudo bem? O que ele faz é o ganho. A impedância de entrada e a impedância de saída, elas estão me dizendo o que acontece quando eu conecto o amplificador em outros circuitos. A impedância de entrada me diz o que acontece quando eu conecto alguma coisa, algum outro circuito, na entrada do amplificador, para injetar o sinal, para me dar o sinal. A impedância de saída me diz o que acontece, tenta explicar o que acontece, quando eu coloco uma carga para tirar o sinal dentro do amplificador, para pegar, para ler, para medir o sinal de saída. Ok? Por isso que a gente precisa desses 3 caras. Um para me dizer como é que é a função, os outros 2 para me dizer como é que são as interfaces, o que acontece quando eu tento colocar o sinal e tirar o sinal. Ok? 3 parâmetros, são 3 coisas que eu preciso, 3 parâmetros. Ok? Os 3 parâmetros são lineares, tá? É derivado de alguma coisa em relação a outra. Tá? Os 3 parâmetros aqui que a gente está fazendo são parâmetros lineares. Tá? Então a análise do sinal, ela vai se interessar em primeira aproximação, meio que é o clássico, todo mundo faz isso aqui, tentar descobrir esses 3 parâmetros aqui, caracterizar esses 3 parâmetros. Tudo bem? Isso que é o que a gente chamou de análise de sinal. E aí foi isso que eu fiz com vocês. Tá? Calculei a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho de todos os amplificadores possíveis. Tá? E aí tem uma questão interessante em cima disso. Eu mostrei para vocês que eu tenho que botar atenção. Eu tenho que escolher um par de terminais para pegar a tensão e um par de terminais para olhar a corrente. Eu só tenho 3 terminais no transistor. Tá? Isso vai me gerar 6 escolhas possíveis entre onde colocar a tensão e onde ver a corrente.
Tem 6 possibilidades. Você desenha todas, eu fiz aqui cada uma delas para vocês, as 6 possibilidades. Só tem 6. Só que tem 3 delas onde eu coloco a tensão num lugar onde eu não consigo controlar a corrente. Tudo bem? Tem 3 delas, dessas 6, onde eu coloco a tensão e eu não consigo, essa tensão que eu coloco, ela não consegue controlar a corrente. E aí isso é um problema do ponto de vista do amplificador. Por quê? Tudo é baseado na ideia de que eu boto tensão e controlo a corrente. Se eu não consigo ter esse controle, eu não vou conseguir fazer um amplificador. Em primeira aproximação. Então a gente jogou fora 3 topologias que a análise combinatória das coisas, permutações, falava, isso aqui era possível, posso fazer. Mas na prática eu não consigo controlar a corrente. Então eu vou descartar elas, porque do ponto de vista de eletrônica e engenharia eu não vou conseguir fazer nada útil com elas. Tudo bem? E aí sobrou 3 topologias. São as 3 topologias. Não são tipo, 3 topologias e tem outras aí. Não, são as 3 topologias possíveis de amplificadores a um transistor. Que vão dar origem a todos os outros amplificadores. Os outros amplificadores, todos os outros amplificadores são combinações desses 3. Tá? Então é interessante entender esses 3 aqui. São 3 blocos bem fundamentais. Tá? E aí, um primeiro deles é o que a gente chamou de fonte comum, que é pegar o sinal, botar na entrada na porta e saída no dreno. Isso aqui é o fonte comum. E aí, repare, na primeira aproximação eu falei, isso aqui eu vou botar uma tensão constante. Mas depois a gente tirou essa tensão constante, a gente botou um RS aí. A gente botou uma tensão que varia com a corrente. Ela não é mais constante. Tá? Então a feature, tipo assim, a característica fundamental do fonte comum é botar a entrada na porta e sair pelo dreno. Tudo bem? Independente, meio que independente do que tem aqui, do que tem aqui e do que tem aqui. Ó. Isso aqui é o fonte comum. Tá? Isso aqui é o fonte comum. Deixa eu até desenhar melhor para posteridade, deixar mais limpo aqui. Fonte comum é fazer isso, ó, por meio do transistor. Entrar com o sinal, pegar o sinal vindo da porta e passar lá pelo dreno, fazendo isso com o transistor. Bem, esse aqui é o efeito, entre aspas aqui, fonte comum. Tá? Tinha uma segunda possibilidade, que era pegar, deixa eu escrever, fonte comum. Então a segunda possibilidade que é pegar o sinal da porta e transportar ele para a fonte. Da porta, transportar ele para a fonte. Tudo bem? E aí esse daqui é o que a gente chamou de topologia dreno comum. É mais comum, sem nenhum trocadilho, tá, gente? É mais comum, em vez de usar o nome dreno comum, você vê como seguidor de fonte. Eu não gosto desse nome não, mas é um nome clássico, tá? Eu não sei de onde vem esse nome. Mas é o nome clássico, seguidor de fonte, é o dreno comum, tá? Ele vai funcionar como buffer, que é o que eu mostrei para vocês, mas vamos revisar aqui. Terceira possibilidade, qualquer coisa aqui, qualquer coisa aqui, qualquer coisa aqui. A terceira possibilidade viável é pegar o sinal da fonte e transportar lá para o dreno, tá? E esse efeito aqui, quando a gente está fazendo isso, a gente diz que a gente está implementando o amplificador porta comum. Tudo bem? Mesma coisa para os transistores P, mesma coisa para os transistores bipolares. No transistor bipolar só muda o nome porque não tem dreno, tem coletor. Não tem porta, tem base. Mas é tudo a mesma coisa. Tá? Tudo é essencialmente a mesma coisa. Tudo bem? Tanto é que para mim, ó, não tem muita diferença. Eu desenho tudo transistor MOS aqui, mas na minha cabeça é transistor, é um transistor. Se eu tivesse outro desenho aqui que eu pudesse fazer, tipo assim, independente, eu faria. Uma caixinha preta com 3 terminais e pronto. Tá? Tipo, tudo é feito transistor. Tá? Já adiantando, tá? Tem questão de inversão de fase que vai acabar acontecendo aqui. Tá? E aí tá bem, nessa figura que fica bem visível. Tá? Só tem uma topologia aqui que acontece inversão de fase, que é o que eu mostrei para vocês, que é quando a gente faz o sinal, o fonte comum. O sinal entrando na porta e indo para o dreno. Toda vez que o sinal entrar na porta e ir para o dreno, vai ter inversão de fase. Tudo bem? Nesses casos aqui não tem inversão de fase, tá? Aqui é mais, aqui é mais. O sinal do ganho. Beleza? E aí, de onde que saiu isso daqui? Não é nenhuma mágica. Tipo, eu não falei, olha só, isso aqui é óbvio que vai ser sempre assim. Não. Foi tipo, aquelas coisas que a gente faz em sistemas digitais. Eu sei todas as entradas possíveis, eu sei todas as possibilidades, eu calculo todas as possibilidades, eu vejo o que aconteceu e faço análise
por indução, que a gente chama de indução finita. Eu vejo todas as possibilidades e tiro conclusão sobre aquilo. O meu conjunto é finito, tudo bem? Meu conjunto aqui é bem pequeno, inclusive, são só 3 coisas que eu tenho que olhar. Só tem esse aqui que teve inversão de fase, então é assim. Tudo bem? Aí a gente tira a regra geral. Ok? Então, o que a gente viu no final das contas lá? Vou fazer meio que a tabela aqui, vocês dão uma olhada na análise, a gente fez a análise individual de cada um deles, tá? Da impedância de entrada, da saída, ver as equações, de onde que vem cada coisa aqui. Eu vou chegar aqui na conclusão, que ao final das contas é uma coisa interessante. Tem 3 possibilidades, né? O fonte comum, o dreno comum, o porta comum. E aí, do ponto de vista do ganho, o ganho a gente viu que esse cara aqui era menos GM vezes impedância de saída. Esse cara aqui era GM vezes a impedância de saída. A gente calculou isso. Nesse cara aqui era GM vezes a impedância de saída. Então essa é a segunda conclusão que você pode tirar, porque a gente olhou todos os caras e calculou e viu que o ganho era GM vezes a impedância de saída. Tudo bem? A despeito da inversão de fase. Mas todos eles o ganho é GM vezes a impedância de saída. Ok? Só que, do ponto de vista da impedância de saída, tem hora que a impedância de saída está grande, tem hora que a impedância de saída está pequena. Tá? No caso aqui, ó, o Zout era R0 em paralelo com RD. Foi o que a gente calculou lá naquela hora, tá? R0 é a impedância do próprio transistor, RD é o que eu coloquei de fora, tá? A gente aproximou isso aqui só como RD, mas a impedância é grande. Nesse cara aqui, ó, no porta comum, R0 em paralelo com RD, que a impedância é grande. Por isso que a gente tem um ganho grande nesses dois caras. Nesse cara aqui era aproximadamente 1 sobre GM, a impedância de saída. A impedância era baixa, por isso que na hora que a gente junta lá 1 sobre GM vezes GM, o ganho dá aproximadamente 1. Nesse cara aqui, tá? Não é, tipo assim, não é nenhuma mágica. O ganho é GM vezes a impedância de saída, só que a impedância de saída está baixa nesse cara aqui. E aí o ganho fica baixo, ok? Repare, para eu aumentar ganho, eu preciso de muita impedância de saída. Não tem mágica, eu preciso de muito GM e eu preciso de muita impedância de saída. Ok? Não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer. É isso aqui, ponto final. Não tem conversa, não tem alternativa, não tem... Ah, eu acho que isso... Não tem, é isso aqui, pronto, acabou, não tem conversa. Tudo bem? É que é bem direto, assim, é bem... Você vê que as contas podem ficar bem complicadas, mas é bem simples no final das contas. Você quer muito ganho, tem que ter muita impedância de saída. Ponto final. É a natureza disso aqui. É a natureza do que a gente tem para trabalhar. Tá? E em termos da impedância de entrada? Temos a impedância de entrada, aqui era infinito, alta impedância, tá? No caso do transistor bipolar, isso aqui ficava RP, aproximadamente, tá? Esse aqui ficava aproximadamente RP, e esse cara aqui ficava aproximadamente 1 sobre GM, nos dois casos. Baixa impedância de entrada, tudo bem? E aí vem aquela coisa, tá bom, então, para que eu uso cada um deles, tá? Vamos lá, para que eu uso cada um deles? O porta comum e o fonte comum, eles são bem óbvio de ver que a gente sempre vai querer usar eles para dar ganho, para fazer o ganho. Beleza? E a gente nunca vai usar o dreno comum como para tentar fazer ganho, porque o ganho dele é sempre pequeno, é sempre baixo, sempre diminui a amplitude, tá? Quando que eu uso o porta comum? Quando minha entrada é de tensão. Por quê? Porque ele tem alta impedância de entrada. Quando que eu uso fonte comum? Como minha entrada de corrente. Porque ele tem baixa impedância de entrada. Ok? Baixa impedância de entrada. E para que serve o dreno comum? Para baixar a impedância de saída. E o que isso quer dizer? Quando eu preciso de uma saída de tensão, eu preciso de baixa impedância de saída, eu boto o dreno comum lá na saída. Como um estágio de saída, um buffer. Beleza? E aí, a partir dessa informação, você faz qualquer combinação desses caras aqui, você faz qualquer amplificador. Ah, eu quero entrar corrente e sair tensão, eu quero entrar corrente e sair corrente, e por aí vai. Tudo bem? Você faz qualquer combinação, entendendo que o que tem impedância de entrada alta, baixa, o que tem impedância de saída alta ou baixa, onde que eu consigo ganho, onde eu não consigo ganho. Tudo bem? É isso que são as informações que você precisa, tá? Mas, ó, claro, revisem lá de onde é que saiu cada uma dessas coisas aqui. Tudo bem? Cada uma dessas coisas, tá? E aí, por fim, é o que a gente está estudando agora aqui no final, tem a ideia do ponto de operação. Tá? Como que eu polarizo? Como que eu gero a parte DC? Porque a parte DC é importante. A parte DC é que vai me dar qual o valor do GM, qual o valor específico do R0, qual o valor específico do RP. Tudo bem? Então eu preciso saber disso. Tá? Segundo,
ponto de operação vai influenciar outros parâmetros, outro comportamento do circuito que não é necessariamente linear. Por exemplo, excursão de saída do circuito depende de onde eu escolher o ponto de operação. E a excursão de saída é um fenômeno não linear. É o que gera distorção ou não. Tudo bem? Então vamos lá. Mostrei para vocês duas técnicas básicas, tá? A primeira delas era fazer o que a gente chamou de VG constante, ou VB constante. É usar um divisor de tensão. Para gerar o VG, ou VB. Tudo bem? Essencialmente é isso. Se do lado de cá eu não botar nada, eu estou com o VGS constante, ou VBE constante. Tudo bem? Tranquilo. Qual o problema de fazer VBE constante ou VGS constante, tá? A corrente fica muito dependente dos parâmetros específicos do dispositivo que está usando. E eu mostrei para vocês, muitas vezes, a maioria das vezes, mesmo quando a gente lê lá a linha na tabela no datasheet, aquele parâmetro não é um parâmetro muito certinho, confiável, não. Ele tem uma variabilidade, aquela coisa. Alguns parâmetros podem variar muito, outros podem nem tanto. Mas pega o beta, por exemplo. Você pega qualquer transistor aí razoável, tem um beta entre 100 e 1000. Sei lá, o cara fala assim, o valor típico é 100 e o valor máximo é 1000. Aí você fala assim, cara, entre 100 e 1000 pode ter qualquer coisa ali dentro. Pode ter até abaixo, tá? Que ele fala, o típico é 100. Mas típico quer dizer que 90 tá meio que aceitável ali. Ele diz para você quanto que a margem é aceitável lá, tá? Mas é muita variação. É assim, uma ordem de grandeza, é muita coisa, tá? É muita coisa, tá? No K, no caso de transtormose, mostrei para vocês lá como é que estima. Quando a gente está falando de circuito integrado, eu tenho um valor do K bem cravado, bem certinho mesmo, assim, o cara me dá com uma resolução muito grande. E ele não me fala, esse aqui é o valor típico, a média, e a variabilidade, o desvio padrão é tanto. Ele ainda me fala isso. Mas quando a gente está pegando dispositivo de prateleira, cara, eu tenho que chegar lá numa curva grosseira e fazer uma estimativa razoavelmente grosseira. Que é o que eu mostrei para vocês aqui na aula, tá? Então, não dá para confiar muito quanto mais independente dos parâmetros do dispositivo, melhor é o design. Tudo bem? Mais reprodutível é o seu design. Menos você tem que ficar lá mexendo em cada um dos circuitos especificamente para calibrar. Essa que é a ideia. Então, o que a gente fez aqui no caso de VG constante, ou VB constante? A gente introduziu uma realimentação. E esse é um fenômeno chave, tá? Que a gente viu na primeira metade da disciplina, essa ideia da realimentação. A ideia da realimentação, quando a gente está falando de amplificadores, é trocar ganho por alguma resolução maior em alguma outra coisa. Tudo bem? A gente vai pegar uma coisa que tem muito ganho, vai reduzir esse ganho e vai ganhar em estabilidade. Isso que a gente chama de estabilidade. A estabilidade quer dizer várias coisas. Tá? Pra gente aqui a corrente de polarização vai variar menos. Vai ser mais independente do que está acontecendo no circuito. Dos parâmetros específicos. Tudo bem? Vai ser mais independente da temperatura e por aí vai. Tá? É nesse sentido que ele está estabilizando o circuito aqui. Tá? Não é do ponto de vista do sinal. Isso é um outro problema, que é o que vocês veem lá em controle. Tá? O que é estabilidade do ponto de vista do sinal? Tudo bem? Professor, quando você faz isso, você diminui um pouco esqueci como é que chama a máxima variação do sinal? O slew rate? Isso. Pode ser que sim, pode ser que não. O slew rate depende... É porque você está gerando um sinal mais estável, né? Então ele vai variar menos. Isso, mas o slew, eu mostro aqui de onde é que sai o slew. Deixa eu só terminar essa já estou na conclusão aqui dessa revisão. Isso é uma boa pergunta, eu devia ter comentado um pouco melhor aqui de onde é que aparece o slew, mas você vai ver que é fácil de perceber. Tudo bem? Então vamos lá. A essa altura aqui já é fácil de perceber, já tem todos os elementos para entender de onde é que aparece o slew rate. Mas vamos lá rapidinho aqui para fechar. Mas o slew não aparece por conta dessa realimentação não, tá? Mas eu vou te mostrar aqui por quê. Mas vamos lá. O que a gente fez então? A gente quer introduzir realimentação, tá? Nesse caso aqui, ó, de VG constante ou VB constante, uma forma de botar realimentação é medir a corrente ID que eu quero estabilizar e transformar isso, passar essa informação para o VGS ou para o VBE, tá? E aí no meu caso estou fazendo isso por meio desse resistor. O resistor está pegando a corrente lá que eu quero estabilizar, ele está medindo ela, está atravessando esse resistor, está gerando uma tensão, tá? E aí essa tensão eu estou botando no VS ou no VE, que é o que vai influenciar o VBE ou VGS. Tudo bem?
Isso aqui vai gerar realimentação negativa para a gente. Eu comentei mais cedo aqui na aula de hoje. Tudo bem? A contraparte disso é reduzir o ganho. Tudo bem? E aí eu mostrei na aula passada uma forma de aliviar essa redução do ganho, que é um defeito. Tá? E é um defeito esperado, afinal. Se a corrente está mais estável e para ter ganho eu preciso converter tensão em corrente e está mais difícil controlar a corrente, de propósito agora, tá? Tá mais difícil controlar a corrente, vai ter menos ganho, ok? Mostrei para vocês que uma ideia é usar capacitores para ir desacoplando o ponto de operação do sinal, tudo bem? Por quê? Porque a ideia do capacitor tem muita impedância na baixa frequência e tem pouca impedância na alta frequência, tá? Então, uma das ideias é chegar aqui e botar um capacitor para quê? Do ponto de vista do DC, o DC tá vendo muita impedância para cá, pouca impedância para cá. Então vai tudo pelo resistor. E aí dá o efeito de realimentação no DC que eu quero. Do ponto de vista do sinal, a gente calcula aquele capacitor para ser baixa impedância para o meu sinal, na frequência do meu sinal. Então meu sinal está vendo baixa impedância para cá, muita impedância pelo resistor. E aí o meu sinal tende a ir todo pelo capacitor. Não vê o resistor. Ele vê muito pouco o efeito do resistor. Então ele vê muito pouco o efeito do ganho. Do diminuição de ganho. Por quê? Porque do ponto de vista do sinal, aqui ó, no VS tem um zero. Tem uma baixa impedância carregando ele lá para o zero. É como se tivesse o zero ali. Do sinal para o sinal. Repare como é importante essa ideia de desacoplar aqui o sinal do ponto de operação. O tempo todo a gente está tentando, toda hora que a gente consegue desacoplar o sinal do ponto de operação, facilita muito a nossa vida. Por quê? Porque a gente faz uma coisa separada da outra. E aí ficam mais independentes. Toda hora que a gente não consegue desacoplar, complica a vida. Complica a vida. Aí introduz um trade-off, normalmente é... eu vou priorizar o ganho, o sinal, ou vou priorizar lá o ponto de operação. Aí começa a ter que escolher mesmo. Uma coisa em detrimento da outra. Tudo bem? Quando a gente consegue desacoplar, normalmente a gente pode escolher uma coisa sem ser em detrimento da outra. A gente ganha as duas coisas. Tá? Vira o ganha-ganha. Ok? E aí... a outra ideia, a outra possibilidade é fazer o que eu chamei aqui de autopolarização, que é aproveitar a tensão VDS para fazer a polarização, o VGS. E a ideia é fazer o VDS aproximadamente igual ao VGS. No caso do transistor MOS, é igual, porque a corrente que entra aqui é zero, a queda de tensão aqui é zero, VD igual a VG, ponto final. No caso do transistor bipolar, não é igual. Tem a queda de tensão porque a corrente não é zero, ok? Mas a gente está tentando, a ideia que você tem de fazer isso aqui de forma que essa queda de tensão seja o mais baixa possível, que o VC seja o mais parecido com o VB possível, o VB com VC, para ter o mesmo efeito, tudo bem? Agora repare que isso daí, eu não sei se vocês repararam na conta que eu fiz aqui agora há pouco para vocês, para isso eu preciso ter... esse RB bem baixo, um valor baixo, para o VC ficar igual ao VB. Só que isso piora muito meu ganho lá na saída. Tá? Tipo assim, para eu ter bastante estabilidade de circuito, eu preciso do SRB maior, preciso do SRB mais ou menos grande. Tudo bem? Dá uma olhada lá na conta depois. Então tem um trade-off aqui que a gente, no transistor bipolar que é meio chatinho. Tá? Mas vamos lá. Qual que é a ideia aqui? É fazer o VD aproximadamente igual ao VG, ou VB aproximadamente igual ao VB igual ao VC, no caso do transistor bipolar. E como é que está aparecendo a realimentação? O VD tem a ver com essa corrente. E essa corrente tem a ver com a corrente que está passando no transistor. Quanto maior a corrente, mais a corrente está descendo, passando pelo resistor, pela carga ali. Tudo bem? E aí, a queda de tensão aqui está transportando para a tensão de controle, por meio do VD, que é igual ao VG. Beleza? E assim a gente introduz realimentação também. Por isso aqui funciona. Funciona bem, tá? Funciona bem, isso aqui funciona. Tá? Funciona legal. Tudo bem? Pode ser que tenha alguma dificuldade de injetar o sinal, de bagunçar a impedância, tá? Porque na hora que eu injeto o sinal por aqui, se esse RB aqui estiver muito pequeno, o sinal tende a ir todo por aqui e não passar pelo transistor, não ter o efeito de transcondutância. Tudo bem? Aí cai muito meu ganho, tá? Que é o efeito que a gente chama de feed forward. Tipo, eu gerei um caminho alternativo para o meu sinal passar e o meu sinal preferiu passar por esse caminho alternativo e não passar pelo caminho que gera amplificação. Tudo bem? Então a gente
Quando a gente faz isso aqui, tem que começar a balancear esse fenômeno, tá? Isso aqui é mais usado em circuito integrado, a gente consegue controlar muito melhor isso daqui, tá? Em circuito discreto, normalmente faz com o divisor de tensão resistível. É o padrão, é o praxe, ok? Isso aqui foi o que a gente viu na segunda metade do curso. Os detalhes vocês veem, as notas de aula estão lá, tudo no Moodle para vocês, com as contas, com a coisa toda. Algumas coisas eu pulei aqui na apresentação da aula, mas tá, as contas estão lá tem um PDF com os meus cards aqui para vocês, tá? E aí, para matar essa curiosidade, aproveitando que tem 5 minutos de aula ainda, de onde é que aparece o slew rate, tá? De onde é que aparece o slew? Repare aqui, ó, o amplificador que a gente está fazendo é isso aqui, certo? O slew ele vai aparecer quando a gente começa a considerar a capacitância de saída, a capacitância da minha carga. Tudo bem? A capacitância da minha carga. E repare que mesmo que isso aqui seja um resistor, uma carga puramente resistiva, tem capacitâncias internas do capacitor, do transistor. Tá? Os transistores têm capacitâncias internas. No caso do bipolar, as capacitâncias das junções, que a gente comentou aqui na hora que a gente estava vendo a física das junções. No caso do transistor MOS, tanto a capacitância de porta, que tem um condutor, um isolante e um condutor embaixo. Tem uma capacitância bem nítida ali. Mostrei para vocês a coisa que ela varia com a tensão e tal. Tá? Dá para fazer um capacitor variável, quando está reversamente polarizado, quando está na corte. E tem as capacitâncias das junções, que estão lá dentro do transistor. Então ele tem umas capacitâncias também internas lá, tá? Então vamos lá. Ó. O que está acontecendo aqui? Se a gente olhar só essas capacitâncias, sem olhar o efeito de carregamento, é como se tivesse um capacitor aqui, ó. Como se fosse isso. Tudo bem? E aí repare, esse circuito, se eu quebrar o circuito aqui, ó, eu posso olhar o amplificador como sendo ó, uma fonte de tensão, certo? Afinal, ele é a fonte de tensão na saída lá, Vout, uma impedância de saída e a minha carga capacitiva, certo? Então, repare, vão ter duas coisas aqui que vão estar acontecendo, que são interessantes. Primeiro, do ponto de vista do sinal, o nó de saída tem uma constante RC. Então, do ponto de vista do sinal, quando eu estou tratando o fenômeno linear, isso aqui vai ter um polo que vai diminuir a banda. Então, o meu amplificador, normalmente, a tensão de saída é passa baixa. Normalmente é assim, por conta desse efeito. A interação da impedância de saída com a capacitância do que eu conectar lá. E com a própria capacitância interna, tá? Mas com a capacitância de saída. Tudo bem? Então, isso aqui, do ponto de vista linear, vai gerar um filtro passa baixo. Ok? Só que do ponto de operação, a coisa é ligeiramente mais complicada. Por quê? Quando a gente está olhando aqui, ó, ponto de operação, tá? Deixa eu fazer o desenho. Esperar passar o barulho. Do ponto de vista do ponto de operação, esquece sinal agora. A gente está querendo aumentar ou diminuir essa tensão, que é a tensão de saída. Certo? Para aumentar a tensão no capacitor, eu preciso botar a corrente aqui. Quando eu injeto corrente, a tensão do capacitor aumenta. Vai ter mais carga, vai aparecer mais tensão. Na hora que eu quero abaixar a tensão de saída, eu preciso tirar as cargas daqui. Eu preciso drenar a corrente do capacitor. Nesse sentido aí. Tudo bem? Quando eu tiro as cargas, abaixa a tensão. Q igual a CV. Tudo bem? Carga é igual a C vezes V. Então, quero abaixar a tensão no capacitor, eu tiro carga dele. Quero aumentar a tensão no capacitor, eu coloco carga nele. Tudo bem? Pensa isso. É isso. E aí vem a questão. O slew é o quão rápido eu consigo fazer isso. Qual a máxima velocidade que eu consigo tirar a carga ou botar a carga nisso daí. A tensão de saída. Lembra, é a máxima taxa de variação no tempo da tensão de saída. Certo? Com a máxima taxa de variação no tempo. Então, quer dizer, no tempo. Quão rápido eu consigo fazer isso? Por isso que não confunda com banda. Banda é na frequência. Tá? Então, vamos lá. O quão rápido eu consigo aumentar a tensão de saída? Eu quero saber quanto que é a máxima velocidade. Isso vai acontecer quando eu estiver conseguindo injetar a máxima corrente aqui, certo? Se eu tiver o I máximo, I é igual a DVDC, DVDT. Quando eu tiver o I máximo, eu vou ter o DVDT máximo.
lá no capacitor. Eu vou ver a tensão subindo o mais rápido possível. Quanto que é esse máximo? Aí vem essa pergunta. Quanto que é o máximo que eu consigo colocar lá? Tá? Mesma coisa vai acontecer quando eu estiver tentando tirar a corrente, abaixar a tensão. Eu vou fazer o abaixando a tensão, que é mais visível aqui no caso dessa topologia que eu estou fazendo. Tá? Vai acontecer quando for o máximo, só que drenando, tentando tirar. Tudo bem? Então deixa eu fazer assim, ó, nesse sentido aqui, porque vai ser bem visível, tá? Vamos lá. Quanto que é esse máximo? Esse máximo, repare, I1, I2. Eu vou chamar lá o de ID, tá? Eu tenho I1 mais I máximo é igual a ID, certo? Quando que o I máximo vai ser máximo? Aquele max ali, a corrente de saída, vai ser máximo. Quando o I1 for zero. Por quê? Porque a gente está polarizando corrente constante. O ID é constante. Esse cara aqui, ó, é constante. É o que a gente está fazendo. É a corrente DC do circuito, é a corrente de polarização. O ID é constante. Então, quando que a corrente de saída vai ser máxima? Quando for tudo pela corrente de saída. E não vier nada por aqui, ó. Tudo bem? E aí vem uma questão, então. Opa, a corrente de saída tem uma corrente máxima, que é o ID. Se eu polarizar com mais corrente, tem mais Imax ali. Se eu polarizar com menos corrente, menos Imax. Tudo bem? E aí, ó, I é igual a C dV dt. O I que vai entrar aqui na corrente é o ID. E aí o slew vai ser o delta V dt, que é o slew rate, que vai ser ID, ou IC, lá no caso do transtorno bipolar, tá? ID dividido pela capacitância de saída, é o Cout. Isso é o slew. Daí é que aparece o slew. Por quê? Porque eu tenho uma corrente limitada no meu circuito. O meu circuito pode colocar para fora ou puxar, ele tem um máximo de corrente, que é a corrente de polarização. E aí aqui aparece um trade-off, que é um trade-off complicado, tá? Que é o seguinte, eu fiz a conta para vocês, para a máxima excursão de saída, que é o que normalmente a gente sempre quer, para a máxima excursão de saída, para aumentar o ganho, eu preciso diminuir o ID. Calculei isso aqui. Lembra lá? Para aumentar o ganho, preciso diminuir o ID. Tudo bem? Eu calculei isso aqui para vocês, né? No regime de máxima excursão de saída. Tá? Só que se eu diminuir o ID, isso aqui aumenta o slew. Piora o slew rate. Sacou? Piora o meu slew. Fica mais lento nesse sentido aqui. Não tem nada a ver com a banda. É mais lento mesmo. Senão não consegue subir rápido ou devagar. Tá? E aí todos esses trade-offs aqui a gente não consegue. Por isso que vai ter. Você pega lá e projeta um amplificador. Ah, melhor slew rate, mas ele tem menos ganho. Não, eu quero de muito ganho. Então às vezes tem que admitir mais slew. E por aí vai. A banda. Por isso que tem vários tipos. Você chega lá, abre o catálogo de amplificadores, cara, de qualquer fabricante. Tem centenas, às vezes tem milhares de amplificadores diferentes. Por quê? Porque o cara está fazendo vários balanços diferentes entre esses trade-offs aqui. Tudo bem? Mas é daí que sai o slew. O transtorno MOS ele teria que ter um slew maior, por causa da capacitância da porta. Repete. Não. A capacitância de porta não influencia no slew, tá? Isso aqui vai ser a capacitância de dreno, principalmente. Aí eu convido você a fazer eletrônica 2. Lá eu faço essa análise bem direitinho. Quais capacitâncias influenciam no slew e tal. Mas a ideia essencial é essa. Tudo bem? Repare que, inclusive, a gente projeta um amplificador para uma dada carga. A gente fala assim, ó, a carga que eu considerei no meu projeto é, sei lá, 1 microfarad. Inclusive, isso aqui muda. Se eu falar assim, não, preciso de um amplificador que funciona com uma carga muito capacitiva, sei lá, 1 milifarad. É outro projeto. É outra conversa. Porque começa a bagunçar bastante aqui, ó, o slew. Tá vendo? Tudo bem, gente?